Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura da sessão anterior e recebe o expediente. E vamos, nesse momento, iniciar o nosso pequeno expediente, convidando para fazer uso da palavra o nobre deputado Itamar Borges, deputado delegado Olim, deputado Edmir Chedi, deputado Mauro Bragato, deputado Caio França, deputado Rodrigo Moraes, deputado Luiz Fernando, deputado Adalberto Freitas. Vai fazer uso da palavra, deputado? Enquanto o deputado Adalberto Freitas se dirige à tribuna, convocação. Senhoras deputadas, senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, convoco Vossas Excelências para uma sessão extraordinária a realizar-se hoje, 10 minutos após o término da presente sessão, ou às 19 horas, caso a sessão não atinja seu tempo limite, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de resolução número 14 de 2020, de autoria do nobre deputado Campos Machado. Com a palavra o deputado Adalberto Freitas. Boa tarde a todos, boa tarde aí os colegas que estão nos assistindo, os deputados. Cumprimento aí a mesa da presidência, as assessorias e todo o pessoal que está nos assistindo. Quero falar a respeito do grande debate que está tendo aqui nessa Casa Legislativa, referente aí à volta ou não aos trabalhos, que foi o projeto do deputado Campos Machado, para que fosse prorrogado o prazo para a volta do trabalho presencial. Eu fiz um levantamento referente a alguns parlamentares que estão aí na faixa de risco, que são 25 parlamentares, 25 deputados, que, de acordo com a proposta apresentada, queriam fazer um sistema híbrido, ou seja, as pessoas que tivessem na idade de risco, na faixa de risco, e que quisessem trabalhar em casa, poderiam fazê-los, né? E o parlamentar que tivesse a condição de estar aqui, né, poderia vir aqui estar trabalhando. Eu dou meu total apoio à proposta do deputado Campos Machado, que eu acredito que seja um ato discriminatório de que as pessoas que não possam vir devido à idade que eles têm, de terem que trabalhar em casa. E eu vi vários parlamentares vindo aqui com muito discurso, mas eu vi que alguns deles já passaram pelo Covid, né? Tem um parlamentar que apresentou aí uma proposta aí, porque ele é jovem, teve o Covid já, e tem certeza absoluta que se o pai dele, que tem uma idade avançada, um pouco mais, né, tivesse nessa casa aqui, o pensamento dele seria outro. Eu não estou falando sobre mim. Eu tenho aí 59 anos, faço 60 anos agora, esse final do ano, mas eu acredito que eu tenha sido aí um dos poucos parlamentares que, mesmo durante a pandemia, trabalhou aqui na casa. Talvez eu seja, se não for o primeiro, eu estou nos 5 primeiros que mais trabalharam nessa casa. Então, eu não tenho problema quanto a vir trabalhar aqui, porque eu trabalho sempre aqui durante a pandemia, trabalhei aqui e continuo trabalhando. Agora, em respeito aos demais colegas, que eu acredito aí que tem realmente alguns problemas, referente a não só a idade, mas problemas de saúde, eu me permito aprovar a proposta do deputado Campos Machado por conta de essas pessoas merecem ter respeito absoluto, sendo que nós estamos falando de uma prorrogação até 4 de outubro, que se formos ver aí, não é 45 dias. Então, eu não entendo o porquê que essa pressa toda de querer forçar esse ato discriminatório. É muito fácil. As pessoas que já tiveram problema sabem que dificilmente vão contrair novamente o vírus. Então, é fácil falar aqui, não, pode vir e tal. Eu não tive nenhum problema. Estou apoiando em respeito à causa dos outros colegas, que são 25 parlamentares que merecem o total respeito. E, além do mais, vi também uma parlamentar falar que é um absurdo a Assembleia Legislativa não estar trabalhando, que agora vai ter as eleições, que eles precisam trabalhar. Quer dizer, todo mundo sabe, todo mundo não, né? As pessoas que estão um pouco mais tempo na política sabem que quando há uma eleição, eu vou dar um exemplo para o pessoal entender melhor.
O Congresso Nacional, quando chega no mês de junho, que não é férias ainda, não tem recesso, existe um recesso branco, porque os parlamentares do Norte e Nordeste precisam voltar para suas bases, para as festas juninas, e todo mundo sabe que há um recesso branco lá no Congresso Nacional. Aqui em São Paulo, quando há eleição municipal, prefeitos e vereadores, como é esse ano, alguns parlamentares, do interior principalmente, precisam estar nas suas bases para poder ajudar um candidato que ele quer que se eleja para prefeito ou alguns candidatos para vereador. Então, ele tem que estar na base dele para ajudar. Então, há um recesso branco, a pessoa não consegue estar aqui nessa casa. Ele produz muito mais na cidade dele, ajudando os parlamentares que ele quer que sejam eleitos, né? E se nós conseguíssemos fazer, como estamos fazendo, através do sistema virtual, o parlamentar que está longe, ele poderá parar dentro do carro dele, acessar a sessão e fazer o voto dele, como estamos sendo feito. Então, tem que ser analisado várias coisas, porque eu acredito que 45 dias não vai prejudicar nada essa casa. E a partir de outubro, com certeza, acreditamos que essa pandemia vai ter um pouco melhor, deve descer aí o percentual de pessoas infectadas, e temos aí com os laboratórios já avançando aí na questão da vacina. Só para concluir, presidente, a questão da vacina, estamos torcendo para que aconteça logo. Então, eu acredito que esses parlamentares, 25 parlamentares que têm idade acima de 60 anos, eles merecem o respeito dessa casa. Muito obrigado, presidente, e a todos que estão ouvindo. Obrigado, deputado Adalberto Freitas. Com a palavra, o deputado Jorge Wilson, deputada Carla Morando, deputado Coronel Nishikawa, deputado Douglas Garcia, deputado Carlos Gianazzi. Em Vossa Excelência, o tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, senhor presidente, deputado Gilmaci Santos, é inacreditável, né, que em plena pandemia o governador Dória, João Dória, tenha enviado para a Assembleia Legislativa esse famigerado e perverso e nefasto e sádico projeto de lei 529, um projeto que cai como uma bomba atômica no estado de São Paulo. Tamanho é o seu poder de destruição do patrimônio público e de ataque aos servidores. É um projeto, senhor presidente, que desmonta uma boa parte do patrimônio público dos 45 milhões de habitantes do estado de São Paulo. Eu nunca vi um projeto tão perverso e sádico como esse. O governador, que está com a Covid-19, está na sua mansão, ali, com todo o atendimento médico, né, tem coragem de encaminhar um PL como esse. E em plena pandemia, senhor presidente, quando nós precisamos mais do que nunca, sobretudo das fundações e das autarquias relacionadas ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. E é nessa direção também que caminha o projeto de destruição do governador Dória. Ele extingue, ele acaba, né, com várias fundações, com empresas públicas e autarquias. Entre elas, a SUSEM, que é a Superintendência, pasmem vossas excelências, a Superintendência de Controle de Endemias será extinta pelo governador Dória, deputado Gil Diniz. A SUSEM, que é um órgão importante no combate às endemias no estado de São Paulo, a dengue, a malária e tantas outras endemias no estado. Então, essa instituição, essa autarquia será extinta pelo governador Dória, em plena pandemia. Não contente com isso, ele também vai extinguir a FURP, que é a Fábrica do Remédio Popular, que produz remédios para a população pobre, carente, vulnerável, que não tem condições econômicas. É a fábrica que produz remédios para o Sistema Único de Saúde. Ele vai acabar com a FURP. Não contente ainda,
com a sua perversidade, o governador Dória coloca na lista de fundações a serem extintas a FOSP, que é uma fundação importante que nós visitamos inúmeras vezes, que ele já tinha anunciado anteriormente a sua extinção, que é a Fundação Oncocentro de São Paulo, que faz parte do SUS, que ela é estratégica hoje no diagnóstico e na pesquisa do câncer. E também, sobretudo ainda, é uma fundação que fabrica, que produz próteses para as pessoas que fizeram cirurgias na cabeça. Uma pessoa, por exemplo, que fez uma cirurgia de câncer no olho e perdeu o olho, a FOSP faz gratuitamente pelo SUS uma prótese do olho, da boca, da orelha da pessoa, de partes da face. Lá dentro tem um trabalho de excelência feito pelos técnicos. Essa FOSP, essa fundação, será extinta pelo governador Dória. E o IANSP, o nosso Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos, o IANSP será duramente atacado pelo governo Dória. Primeiro, aumentando a contribuição, os servidores serão taxados, né? O servidor que fizer 59 anos vai aumentar a sua contribuição para 3%, um confisco. E, além disso, os seus agregados e os seus dependentes terão que pagar, porque hoje eles não pagam. Eles serão taxados também, senhor presidente, seguindo a mesma lógica dos planos privados, capitalistas e mercenários de saúde, que estão em curso hoje no Brasil. Eles vão penalizar ainda mais os servidores, aumentando as contribuições, os descontos nos olerites dos servidores, principalmente dos mais idosos, aqueles que mais estão com seus salários arrochados, porque muitos se aposentam, então eles pagarão mais, os seus agregados também, dessa vez, né? E sem contar, senhor presidente, que haverá um estímulo às terceirizações de setores do IANSP, a venda de imóveis do IANSP. E eu vou voltar a falar sobre o IANSP, que é um dos casos mais sérios aqui, mas também o projeto vai extinguir o Instituto Florestal, o CDHU, que cuida da questão da política habitacional para as pessoas vulneráveis, a MTU, que trata da questão dos transportes urbanos, que é uma questão gravíssima hoje, o ITESP, que trata da questão fundiária, e também vai privatizar vários parques urbanos, né? O Burle Marques, o Vila Lobos, o Parque da Água Branca, o Parque Guarapiranga, são quase 7 ou 8 parques que serão privatizados, senhor presidente. É um desmonte sem precedentes do Estado de São Paulo. Vai gerar desemprego em massa também. Eu voltarei a falar sobre esse tema, senhor presidente, mas nós queremos aqui fazer um apelo a todos os deputados e deputadas para que rejeitem a tramitação desse sádico, perverso e nefasto PL 529. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, a deputada Janaína Pascoal. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas presentes. Respeitosamente, diante da manifestação de vários colegas, favoravelmente à volta, né, do sistema virtual de votação, e eu já me manifestei aqui também no plenário, dizendo que entendia o retorno a esse sistema inadequado. A verdade é a seguinte: depois da publicação do projeto do governo, né, no diário de hoje, eu entendo que até a discussão de retornar ao sistema virtual fica inviabilizada, né? Se os senhores lembrarem, quando nós iniciamos esse debate, eu critiquei o projeto de resolução do deputado Campos, apontando que havia uma dificuldade de pedir verificação de votação, né, na transparência da votação. Eu, inclusive, fiz uma emenda para possibilitar que o vice-líder, tanto quanto o líder, pudesse pedir para ser votação nominal.
tudo com o intuito de conferir transparência. As minhas emendas não foram acatadas. E mesmo sem saber que chegaria a casa um projeto de tamanha magnitude, eu já alertei para o perigo de nós retomarmos o sistema virtual. Ocorre que, na manhã de hoje, a Casa recebeu o projeto 529/2020, que não é só uma reforma tributária, que não é só uma reforma administrativa. É uma reforma tributária, é uma reforma administrativa e é um projeto que traz uma série de alterações numa gama enorme de leis. E eu digo, sem medo de errar, para todos os colegas, que desde que nós iniciamos a nossa legislatura aqui no início de 2019, não votamos nenhum projeto tão complexo como este. O governo pede a extinção de empresas, autarquias, fundações. O governo altera a sistemática do ICMS, do IPVA, do imposto de transmissão, né, por doação e também causa mortes. O governo traz, nesse projeto, alterações no funcionamento das agências reguladoras, que são muito fortalecidas por meio dessa propositura. O governo muda completamente a parte de assistência à saúde aos funcionários públicos. Prevê a alienação de imóveis não definidos. Há mudanças também no que concerne a previdência complementar, né? E, nesse ponto, quero recordar o líder do governo, que, em regra, acompanha todos os debates aqui, que houve um compromisso do governo de possibilitar, né, 3 meses depois da aprovação da reforma da Previdência, a migração para aqueles funcionários públicos que têm o sistema complementar. Eu mesma aqui, né, assumi o compromisso de cobrar o governo no envio desse projeto. Com a pandemia, né, essas situações todas ficaram, vamos dizer assim, suspensas. Mas, na medida em que vem um projeto desse, tratando de previdência complementar, não me parece justo, né, deixar de recordar esse compromisso. Nós, recentemente, votamos alguns projetos concedendo isenções fiscais. O projeto que chegou hoje retira todas as isenções fiscais. Eu quero deixar bem claro que, com esses apontamentos, eu não estou dizendo que necessariamente divirja de todos os pontos do projeto, não é isso. Eu não escondo de ninguém que tenho, né, um pensamento mais pró-enxugamento, pró-desestatização, né? Por isso apoiei também o presidente Bolsonaro, por isso compartilho da política de Paulo Guedes, né? Tenho consciência de que o governador Dória está fazendo em São Paulo é muito do que o Paulo Guedes gostaria de estar fazendo em Brasília. Mas um projeto desta magnitude não pode ser votado com rapidez, não pode ser votado em sistema virtual, não pode ser votado sem debate minucioso e sem esclarecimentos por parte do governo. Eu, por exemplo, quero saber quem prestará os serviços que hoje são prestados pelas empresas que serão extintas, porque são serviços essenciais, como o transporte intermunicipal, né? Hoje cedo, depois de ler o projeto, eu entrei em contato com o deputado Carlão Pignatari. Um minuto, Excelência, só para complementar, pode ser? Dizendo que eu vou apresentar uma emenda de plano, retirando desse projeto a FURP e o Oncocentro. Porque houve um debate intenso na Casa no ano passado. O governador já tinha anunciado que iria extinguir a FURP e o Oncocentro, e não me parece, né, adequado colocar 2 instituições tão importantes para a saúde pública no bojo de um projeto de desestatização, de enxugamento da máquina pública. Então, eu vou apresentar essa emenda e vou detalhadamente avaliar, né, as implicações das outras partes do projeto. Entendo que, se o governo quiser que esse projeto ande aqui dentro, que ele deve acatar essa emenda. Porque eu sei que a FURP e o Oncocentro são instituições caras à direita e à esquerda. Então, se quiser que o projeto ande, me parece que esta emenda precisará ser acatada. E já convido aqueles colegas que quiserem assinar junto, para que assinemos juntos essa primeira modificação do projeto. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, deputada. Com a palavra, o deputado Ed Thomas. Senhor presidente, público que nos assiste, gente do Estado de São Paulo. Projeto 529 vai ser o maior debate, com certeza, deste ano. Um ano de muita tristeza, um ano de muitas portas fechadas, de empregos perdidos e de vidas que não voltam mais. Mas parece que seria isso pouco para o governo do Estado? Parece que não. Então, nós nos deparamos com o 529. Com certeza, a crueldade nesses papéis que alteram, vão mudar, massacrar, tirar sonhos, direitos de quem já tem tão pouco, ou quase nada. Fala-se num Estado menor, mas para isso tem que diminuir as pessoas, tratá-las como um ser inexistente, que o seu trabalho não acrescenta, de nada serviu e de nada serve. Não é discurso, mas é um desabafo quanto à falta de sensibilidade e de respeito. Vamos fazer para economizar, para que os cofres possam ficar cheios de novo. E o quanto já foi gasto nesses 6 meses desse ano. E quanto dinheiro atravessado e roubado. As pessoas já não têm mais a memória curta como de outrora. As pessoas têm informação, informação é direito do cidadão. Estar aqui presencialmente é uma forma de transparência e da informação debatida, com verdade. Virtualmente, perde-se o debate. Atropela-se. Passa-se por cima daquilo que o deputado tem como maior função, que é fiscalizar. Mas, enfim, eu venho em especial nessa tribuna da Assembleia Legislativa dar transparência de onde eu venho. Tida com a região mais pobre do Estado, mas não pobre de produção, pobre de investimento. Falo primeiramente, e uma satisfação, há 7.000 famílias, e passa disso, que o ITESP atende. E atende com tão pouco. E com uma capacidade tão grande. Conheço praticamente todos. Todos. E se hoje nós comemos, 70% vem da agricultura familiar, o ITESP nunca baixou essa bandeira. Fica aqui, acima de tudo, o meu compromisso. Acima de tudo, com essa gente que defendem a produção e que trabalham, e não é pouco. E é o que eu tenho de riqueza, uma delas, da nossa região. Estendo da mesma forma o respeito e o compromisso, seja com o CDHU, o sonho da casa própria, com a FURP, remédio para aqueles que mais precisam,
SUSEM, que tem um papel tão importante, principalmente neste momento, e ANSP, servidores de todos os segmentos, que vão encerrar essa semana não somente assustados com o vírus, mas com um outro vírus, o da perversidade, o da maldade, que quer tirar direitos, empregos, diminuindo as pessoas e tirando a palavra essencial do serviço público desse Estado. Fica, então, aqui, acima de tudo, o meu compromisso de sempre com todos. Obrigado, deputado Ed Thomas. Com a palavra, o deputado Sebastião Santos, deputado Coronel Telhada. Senhoras e senhores deputados, prezado deputado Gilmaci, que preside essa sessão, a todos que nos assistem pela TV Alesp, quero iniciar minha saudação também pelo cabo Dalo, que aqui hoje representa a Polícia Militar, em especial nossa assessoria policial militar. Quero aqui iniciar minha fala também, me dizendo sempre contra a continuação do estado de calamidade. Eu entendo que está na hora de nós revermos o estado de calamidade, porque não há mais necessidade, tendo em vista que nesses últimos 5 meses o governo já teve tempo demais para planejar, se arrumar para poder enfrentar a pandemia. Então não há por que continuar com o estado de calamidade no estado de São Paulo. Também me colocar contra o PR-14, que pede o sistema online. Eu estou sabendo já que parece que houve um acordo, estão retirando o PR-14, ótimo. Então, se retirar, está resolvido, porque nós temos que estar aqui para votar, principalmente devido ao último pacote de maldade que entrou, que eu falei que entraria e falei que se tivesse online seria uma porteira aberta. Seria uma porteira aberta. Se nós tivéssemos online e entrasse esse PL 529 aqui para ser votado, alguém tem dúvida que ele não passaria? Passaria atropelando todo mundo. Eu falaria em seguida do PL 529. Iniciar minha fala. Ontem nós não tivemos a sessão, mas ontem foi o dia da cidade de Cananéia, aniversário da querida cidade de Cananéia. Um abraço a todos os amigos e amigas de Cananéia. E hoje, dia 13 de agosto, é aniversário da cidade de Natividade da Serra. Então, um abraço a todos, amigos e amigas da cidade de Natividade da Serra. Ontem também, dia 12 de agosto, foi o dia das artes. Nós estamos com um problema sério aí por causa da pandemia, nas pessoas que trabalham na parte cultural, não só os artistas, mas aqueles que trabalham com evento, estão passando fome e ninguém está preocupado. Entendeu? Eu tenho pessoas, amigos que trabalham com buffets, com casamento, com shows, uma série de eventos, estão passando fome. E todo mundo faz ouvidos de mercador e vistas de quem não... de míope, para não falar outra coisa. Hoje, dia 13 de agosto, é o dia do economista. Nós estamos precisando muito disso no Brasil, está ruim o negócio. Precisamos de economistas urgentes para que possam colocar o nosso país em ordem. É o dia do psiquiatra também, uma profissão muito importante da área de saúde. Um abraço a todos os amigos e amigas da área de psiquiatria. E, finalmente, dia 13 de agosto também é o dia do clarinetista. Eu nem sabia que tinha disso. Vocês sabiam disso, gente? Que tem dia do clarinetista? Eu não sabia, Bebel? Eu sou clarinetista, eu toco clarinete desde os 10 anos de idade. Portanto, desde 71, 72, eu estou com 48 anos que eu toco clarinete. E não sabia disso. Então, parabéns para mim e para os demais aí que tocam um instrumento chamado clarinete, que é o que está aí para vocês verem qual que é, para quem não souber. Pois bem, antes de eu falar do PL 529, que simplesmente está cortando o número de 5.600 funcionários públicos. 5.600 vagas. Mas eu falaria isso mais detalhado na próxima fala, falaria em seguida, depois que todos já usarem a palavra. Mas eu queria falar sobre o impeachment do governador Dória, que nós do PDO entramos, liderados pelo Sargento Nery,
o deputado Márcio Nakashima, a deputada Adriana Borgo, a Letícia Aguiar, o deputado Tenente Coimbra, o Ed Thomas, o deputado Conte Lopes, a deputada Edna Bezerra e eu. Nós entramos com o expediente 1954/20, solicitando o impeachment do senhor governador do Estado, mas o nosso presidente, através de uma série de considerandos, foi publicado, salvo engano, antes de ontem, em Diário Oficial, a decisão da presidência dessa casa em não receber nossa denúncia, como também não receber as outras denúncias com o pedido de impeachment. Nós continuaremos trabalhando porque nós entendemos que há uma série de senões que estão causando o impedimento do senhor governador, pois muita coisa está assim nos deixando muito preocupado, principalmente durante essa pandemia, gastos excessivos, aquela compra de respiradores da China, 262 milhões ficou no final, por 380, mais ou menos, 300, 400 respiradores. Só para vocês terem uma ideia, cada respirador ficou R$630 mil, 10 vezes mais do que um respirador que é fabricado em São Paulo. E eu pergunto, e agora, quem vai devolver o dinheiro? 262 milhões. Quem vai devolver o dinheiro? Ninguém sabe. Ah, vamos entrar na justiça. Tá aí. E hospital com necessidade, escola com necessidade, quartel com necessidade, o povo cheio de necessidade e dinheiro sendo gasto dessa maneira. E queria só para fechar, senhor presidente, lembrar que o Grupo PDO, nas nossas ações durante a pandemia, nós economizamos 14 milhões para o Estado de São Paulo, através da constatação de um contrato fraudulento na cidade de Itapevi, e depois evitamos o gasto de 594 milhões, eu vou repetir, 594 milhões em aluguel de leitos em hospitais particulares, porque o governo anunciava que havia uma superlotação de hospitais, e era mentira, e nós comprovamos isso, não só na entrada do Hospital do Anhembi, como em outros hospitais que nós tivemos. Então, só nessas duas ações, o Grupo PDO evitou o gasto de 608 milhões de reais do dinheiro público do Estado de São Paulo em ações não só fraudulentas, como o caso do contrato, mas ações suspeitas, que seria essa contratação de leitos particulares, não havendo necessidade. Eu falarei novamente em seguida. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Telhada. A palavra deputada Damares, deputado Carlos César, deputado Dr. Jorge do Carmo, deputado Marcos Damasio, deputada Adriana Borgo, deputada Marta Costa, deputada Valéria Bolsonaro, deputado Daniel José, deputado Major Meca, deputado Gil Diniz. Tem Vossa Excelência o tempo regimental no pequeno expediente. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os deputados presentes aqui no pequeno expediente, aos nossos assessores, aos nossos policiais militares, civis. Eu queria primeiro agradecer, ontem, Gilmaci, a presença do presidente Bolsonaro aqui em São Paulo. Nós fomos em Cumbica, base aérea. Ele foi lançado, Douglas, a ajuda humanitária ao Líbano. Como chefe da missão, ele escolheu o ex-presidente Michel Temer e como seu auxiliar imediato ali, Paulo Scaff, presidente da Fiesp. E a comunidade libanesa estava lá presente, o embaixador libanês também elogiou a escolha do chefe da missão. Eu vi aí na rede social muitos criticando, né, justamente por conta desse partidarismo, que muitas vezes essa briga partidária que nós temos, mas o presidente, pelo menos na fala do embaixador libanês, foi muito feliz ao escolher o ex-presidente Michel Temer, até para homenageá-lo nesse sentido. Ele que é descendente de libanês, Bebel. Depois disso, o presidente se dirigiu para o hospital para fazer alguns exames. Comentava aqui com o Gilmaci agora, presidente aqui da sessão, que ele compareceu, Telhada, na maternidade Cruz Azul, ali na Lins de Vasconcelos, para visitar a dona Ana, que deu à luz a um bebezinho, Samuel Vitor, salvo engano. Ele, deputado Ed Thomas, filho
do soldado Vitor, que foi executado, telhada, no último final de semana, no sábado. O presidente foi lá na maternidade, prestou sua solidariedade à viúva do soldado, deixou ali registrado, né, as suas condolências, chorou junto com a família policial militar nesse momento. Eu comentava aqui com o deputado Gilmaci que não é a primeira vez, Douglas, e não é politicagem. Quando ele era ainda deputado federal, tristemente, né, fomos em alguns velórios de policiais honrar ali a família, prestar as condolências. Eu lembro, a deputada Letícia Aguiar é testemunha disso. O presidente dormiu na residência dela nessa ocasião. Um policial, infelizmente, faleceu no Vale do Paraíba, foi sepultado em Lorena, e o presidente cancelou, na época deputado federal, os seus compromissos naquela manhã para comparecer naquele velório. E posso narrar aqui para vocês vários outros momentos que vi de perto ali essa humanidade, por mais que muitos tentem desumanizá-lo, muitas vezes, Ed, dizendo que o presidente é um genocida, que não gosta da vida e tudo mais. Mas nesse momento ele se faz presente. Não precisaria ter ido lá. Acho que a família ficaria muito feliz com uma ligação, com uma chamada de vídeo, mas ele fez questão de comparecer ali na maternidade. Então deixo também registrado, estava lá ontem, mas deixo registrado novamente os meus sentimentos à família policial militar e à família dos 3 policiais que foram executados no último final de semana. Para finalizar, volto aqui mais uma vez nessa tarde. Estava conversando com a deputada Janaína ali agora. Nós autorizamos, deputada, algumas extinções de estatais. Nós já discutimos bastante durante esse primeiro ano de mandato, nós aqui. E qual empresa que o governador extinguiu? Pediu autorização, mandou o projeto para cá, nós discutimos, foi aprovado. Qual estatal? Eu não consigo visualizar. Qual parque que já foi cedido? Privatizaram aqui o ginásio do Ibirapuera? Creio que não. Então, nesse momento, eu fico surpreso, porque nós discutíamos dias atrás aqui, se voltaríamos ou não presencialmente, e davam como certo, até por acordos feitos, né, de lideranças, que nós trabalharíamos virtualmente. E em seguida veio um projeto, deputado Telhada, tão complexo como esse. Tão complexo como esse. Aí eu pergunto, esse acordo era de propósito, justamente para um assunto, deputado Ed Thomas, tão delicado como esse, foi colocado aqui os milhares de empregos que serão extintos, as estatais, lógico, nós queremos sim o enxugamento do Estado, mas vamos discutir isso virtualmente? A deputada Janaína colocou uma emenda, deputada, para quê? Para que o vice-líder pudesse ali pedir a solicitação, a verificação, caso o líder estivesse online, mas não estivesse participando da sessão. Não foi acatado. Uma coisa simples como essa, eu fiz uma emenda um pouco mais extensa, né, estendendo para todos os deputados. Quem estiver online podia pedir a verificação. Respeito à liderança, respeito à vice-liderança, mas trabalhar virtualmente é uma excepcionalidade. E discutir virtualmente um projeto tão complexo como esse, mas tão complexo como esse, eu não acho de bom tom. E espero que não tenha sido de propósito, né, esse acordo entre os líderes, para justamente no dia seguinte chegar um projeto dessa magnitude. Então, espero hoje, encerrando, presidente, então espero que hoje, né, seja retirado de pauta o PR 14, deputado Campos Machado, nós possamos discutir esse projeto aqui, presencialmente, no nosso dia a dia, no nosso trabalho na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado Vinícius Camarinha, deputado agente federal Danilo Balas, deputada Letícia Aguiar, deputado Rodrigo Gambale, deputado Alex Madureira. Vamos passar agora à lista suplementar, convidando o deputado delegado Olim, deputado Itamar Borges, deputado Enutato, deputado Carlos César,
Deputado Márcio Nakashima. Deputado Douglas Garcia. Tem Vossa Excelência tempo regimental. No pequeno expediente. Muito boa tarde, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os deputados aqui presentes, cumprimentar todos os servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos policiais militares e todos aqueles que nos acompanham através da rede Alesp. Senhor presidente, eu quero começar a minha fala, nesse tempo de 5 minutos, no pequeno expediente, me posicionando contra a veiculação por parte da imprensa que foi feita contra mim anteontem. Nós tivemos muitos jornalistas utilizando do seu poder de propagar informações falsas, inclusive, contra o deputado Douglas Garcia e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. E muito especialmente, senhor presidente, eu gostaria aqui de citar um jornal especial, porque me parece que ficou um tanto quanto rancoroso. Ficou um pouco rancoroso. Esse jornal está comportando como o deputado Paulo Fiorilo se comporta na CPI das fake news. Ficou rancoroso, chateado. E eu estou falando aqui do jornal da TV Cultura, que deu palco para o senhor Marco Antônio Vil. O jornalista Marco Antônio Vil, ele fez respondendo uma matéria no jornal da Cultura, ele se comportou de uma forma completamente agressiva contra mim, diz que eu beiro o neofascismo. O jornalista Marco Antônio Vil está ficando ranzinza. Eu tenho certeza de que não é por causa da idade, porque muitos deputados que trabalham aqui nesta Assembleia Legislativa têm consciência do que faz e falam, e são muito mais racionais do que o senhor Marco Antônio Vil. E o que é engraçado é que a TV Cultura, ela dá palco para esse tipo de gente, para pessoas que falam com tamanho ódio, que perdem a razão. Simplesmente não existe razão. O que importa é apenas atacar, é inventar mentiras, e foi o que eles fizeram comigo. A senhora Vera Magalhães, ela fez uma publicação nas redes sociais dela, atacando o deputado Douglas Garcia, acusando de uma série de coisas recentemente. E, só lembrando, senhores, que eu fiz ainda neste ano uma representação no fórum que cuida dessa questão de fraude fiscal, pedindo para que se investigue a senhora Vera Magalhães, porque foi disseminado nas redes sociais um documento onde ela apresenta a nota fiscal, né? Depois que eu e o deputado Gil Diniz visitamos a Fundação Padre Anchieta, ela resolveu publicar a nota fiscal, mas o que é interessante é que a nota fiscal que ela deveria ter publicado, como pessoa que era contratada pela Fundação Padre Anchieta, é diferente da função exercida por ela, né, na própria Fundação Padre Anchieta. A natureza é diferente. Então, me parece, ao que tudo indica, fraude fiscal. E pedi para que esse fórum fizesse essa investigação sobre a senhora Vera Magalhães. E deputado Gil Diniz, sabe o que foi que me respondeu? Foi um funcionário do Ministério Público do Estado de São Paulo. Nem foi na própria promotoria. Se eu não me engano, foi uma analista de promotoria, dizendo que o Ministério Público não é órgão de devassa na vida das pessoas. Esqueceram de avisar isso para o senhor Alexandre de Moraes. Esqueceram. Ou será que aqui, quando se trata de deputados que são conservadores, é outros 500? Porque quando se trata da senhora Vera Magalhães, aí eu acredito que é outros 500. Então, eu não desisti, não baixei a cabeça, eu vou continuar e eu quero saber se isso se trata de fraude fiscal mesmo. Nem que eu tenha que ir pessoalmente à Prefeitura da cidade de São Paulo, ao Ministério Público do Estado de São Paulo, à Receita Federal, a todos os órgãos competentes para fazer a arrecadação tributária, eu vou para questionar se houve ou se não houve fraude fiscal. Ora, esse é um documento público, é um documento que as pessoas que pagam, é pagador de imposto, todo mundo paga imposto. Não é justo que alguém se beneficie. E se acaso há benefício para a senhora Vera Magalhães, ela vai ter que agir de acordo com a lei, responder de acordo com a lei.
E para concluir, senhor presidente, olha só o que diz a Constituição do Estado de São Paulo no seu parágrafo único do artigo 32. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou de direito privado que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. A Fundação Padre Anchieta recebe subvenção do Estado. Então, estou entrando com um requerimento de informações, porque eu achei muito interessante o fato da contratação da senhora Vera Magalhães ser feito desta forma, para que nos últimos 3 anos a Fundação Padre Anchieta apresente aqui a esta Assembleia Legislativa, para concluir, senhor presidente, todos os contratos feitos com dispensa de licitação. E também estou entrando com um requerimento, uma notificação extrajudicial na Fundação Padre Anchieta, solicitando o direito de resposta. Caso contrário, eu processarei o senhor Marco Antônio Vil por danos morais e a própria emissora. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Douglas. Com a palavra, a deputada professora Bebel. Bem, boa tarde, senhor presidente, a mesa diretora dos trabalhos, cumprimento as senhoras deputadas presentes, aliás, somos 2 presentes nesse plenário, cumprimento os senhores deputados, enfim, todos que nos assistem através da Rede Alesp, sempre, né, uma satisfação muito grande, enfim, estar expressando, ainda que seja divergência, mas poder expressar aqui desta tribuna. E eu subo a essa tribuna, deputada Janaína Pascoal, para dizer o seguinte: se eu tinha convicção de que o PR, né, 14, que estava impetrado na mesa, devesse ser aprovado, hoje não mais. Não tenho mais essa convicção. E como lutadora que somos, né, nossa bancada, acho que todos vocês, a gente não pode aceitar um ataque deste tamanho, que é esse PL 529, que é a extinção de empresas, né, empresas importantíssimas. Nós não estamos falando de empresas que não são importantes. Você fala da MTU, por exemplo, Empresa Metropolitana dos Transportes Urbanos, CDHU, Construção de Casa, a FURP, que teve, inclusive, uma CPI, foi brilhantemente, né, trabalhada os deputados que, de certa maneira, debateram e deram o devido encaminhamento. Agora, também destaco o IANSP, que não é uma extinção, mas é um assalto à mão armada, desculpe. Porque sair de 2%, né, 2% para uma faixa, e fazer pagar 3% acima de 59 anos, né, é um pouco, veja bem, o aposentado ele já passou, né, passa por várias dificuldades, que é não ter incorporação de gratificação, não tem nada. Então, ele tem que subir mais ainda a taxa quando o governo, até o presente momento, não colocou a sua cota à parte. Então, primeiro tem que aprovar a autarquia especial do IANSP, constituir comissão paritária, governo, servidores públicos, que o dinheiro sai do bolso, servidores públicos também, e aí construir, né, qual é a melhor forma de gerir o IANSP. Isso é uma invasão que o governador está fazendo num instituto que é importantíssimo para cuidar da saúde dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Nós não admitimos isso. Também quero dizer o seguinte, eu acho que, puxa vida, tudo é importante nesse momento, mas querer fazer enxugamento da máquina no momento que nós estamos numa pandemia, que nós teria que pensar em como nós vamos resolver, né, para essa curva baixar, para todo mundo voltar, né, à sua normalidade, ver as melhores formas
de cuidar desse coronavírus. Cuidar não, acabar com o coronavírus, porque, pelo amor de Deus, ele está acabando com as pessoas, são mais de 100 mil mortos, né? E não tem culpados nessa história. É um vírus invisível, ninguém sabe, né? Então, acredito que nós temos que ter a responsabilidade. O governador foi acometido, sua mulher também, né? E ter essa responsabilidade de focar, de ver qual é a melhor forma de enfrentar o coronavírus, né? De gerir, ainda que com a dificuldade colocada. Também não posso deixar aqui registrado o meu total repúdio, né, a um genocídio que pode acontecer caso as aulas recomecem, deputada Janaína. E aí não sei se convergência ou divergência, porque a escola é um aglomerado natural, aglomera, não tem jeito. Criança pequena, uma abraça a outra. Não tem jeito com criança. Você sabe disso, Gil, você é pai, eu também sou mãe. A gente não consegue segurar, eles tiram a máscara, eles tiram as máscaras, você manda pôr, é difícil, aí pega com a mão suja. Mas você fala, põe o álcool, não põe. E uma professora para cuidar de 10, 15, no caso, dependendo da faixa etária, mas pula para 20, 25. É difícil. Então, nós não podemos aceitar essa volta às aulas. Eu sempre fui renitente contra trabalho remoto. Mas se tem uma coisa que eu acabo de me convencer, é que é uma forma, num momento de pandemia, e que a gente pode começar a assumir outras atividades também remotas, que não necessariamente precisemos estar de corpo presente. É um pouco disso que eu quero colocar e pedir para os pais não assinar nenhuma responsabilidade. Responsabilidade é de quem gere o governo, quem pôs o nome para ser governador, foi eleito, portanto, a responsabilidade é dele, do secretário da Educação. Pai e aluno não têm responsabilidade sob, né, uma pandemia que é de nível nacional, internacional. E nós não podemos admitir que os pais sejam culpabilizados caso seus filhos venham a ter, porque o culpado é quem chamou, né, para essa atividade. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada professora Bebel. Com a palavra, o deputado Sargento Nery. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais deputados, a Polícia Militar aqui presente, na pessoa do meu amigo Hércules. Presidente, na data de ontem, o PDO, Parlamentares em Defesa do Orçamento, esteve reunido na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, onde os vereadores, um grupo de vereadores, estão fazendo lá um trabalho de também fiscalizar o Poder Executivo Municipal daquela cidade. Então, nós fomos lá colher vários documentos, está tendo uma CPI na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, e a partir daí nós vamos começar a estudar esses documentos e encaminhar para os órgãos competentes. Mas a CPI, que é a CPI das ambulâncias, a Prefeitura tinha 22 ambulâncias próprias e alugou ambulâncias aí por um valor fora do mercado, segundo aquelas autoridades do Legislativo Municipal. E foi muito bacana, eu acho que o trabalho do PDO vem, doutora Janaína, contaminando o Legislativo Municipal, que já é a terceira cidade que nós somos convidados a estar presente na Câmara Municipal, e nos deixa feliz. Eu acho que o Legislativo Estadual e o Legislativo Municipal tem que trabalhar de mãos dadas para realmente fazer um trabalho de fiscalização. Mas quero também parabenizar nosso presidente. Eu até postei hoje no meu Facebook o trabalho que já foi desenvolvido aí pelo governo federal. Mas eu quero parabenizar ele, porque ele teve a sensibilidade
de ir até a Cruz Azul para visitar a esposa do soldado Victor, que ganhou nenê após a morte do policial. Isso não é campanha, isso não é querer se aparecer. Não. O que ele fez é um papel de estadista. É o papel que todos os governadores, todos os prefeitos, todas as autoridades deveriam pegar como exemplo e fazer o mesmo. Ele fez esse papel pela sensibilidade que ele tem em saber que um herói tombou, a sua esposa ganhou nenê, e ele gentilmente foi lá fazer essa visita. E quero também fazer... Eu vi nas redes sociais muitas críticas ao presidente, mas eu quero parabenizá-lo também, porque ele escolheu o ex-presidente Michel Temer para representar o país. Não porque eu tenho afeição pelo ex-presidente Michel Temer, é porque é atitude de estadista. Geralmente os países que têm aí um amor pela sua bandeira, pelo seu país, pelo seu hino nacional, o presidente escolhe o ex-presidente para representá-lo em alguns países em momentos tão delicados como esse. Então, parabéns ao presidente Bolsonaro. Eu tenho 50 anos de idade e eu nunca vi outro presidente fazer o que ele fez nesse momento. Quanto a São Paulo, muito se fala de uma reforma administrativa, que ainda não chegou nessa casa. Até o momento, não sei se Vossa Excelência já viu, se foi protocolado nessa casa, mas não vi. Mas nós estamos recebendo aí um projeto que vem destruir algumas autarquias que nós temos. Então nós vamos sim, eu já estive em reunião com o grupo PDO, e nós vamos estar trabalhando contra esse projeto. Acabei de conversar com o líder do PT, o Barba, sobre isso, né, Marco? Para que a gente monte uma estratégia para que não permita que o governo arrebente com essas autarquias. Autarquias essas que foi muito difícil de construir ela ao longo do tempo. Então nós vamos estar aqui fazendo esse trabalho de obstrução, de votação, juntamente aí com o líder Barba e outros deputados que assim achar melhor. Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos. Obrigado, deputado Sargento Nery. Neste momento, nós encerramos o pequeno expediente e passamos ao grande expediente, convidando a fazer uso da palavra o deputado Major Meca, deputado Coronel Telhada, deputado Adalberto Freitas, deputado Itamar Borges, deputado Edmir Chedi, deputado Caio França, deputado Rodrigo Moraes, deputado Luiz Fernando, deputado Jorge Wilson, deputada Carla Morando, deputado Coronel Nishikawa, deputado Douglas Garcia, não vai fazer uso da palavra, deputado Carlos Gianazzi, deputada Janaína Pascoal. Obrigada, senhor presidente. Na verdade, nem vou usar todo o tempo. Eu queria agradecer aos colegas que apoiaram a instalação da Frente Parlamentar pela Celeridade na Adoção de Bebês. Recebi o apoiamento de vários colegas, então agradeço. Agradeço também os colegas que apoiaram o pedido de urgência no projeto do deputado Sérgio Vitor, que possibilita que as pessoas continuem comercializando seus produtos, né, nas estradas do estado de São Paulo. E aí, a esse respeito, eu peço licença para mencionar aqui uma moção de apoio que chegou por meu e-mail. Eu não sei se essa moção foi encaminhada a todos os colegas. É uma moção de apoio da Câmara Municipal da Estância Turística de São Luís de Paraitinga, né, que é uma cidade que
Aqueles que ainda não visitaram, eu recomendo que visitem. É uma cidade belíssima, tem uma festa maravilhosa, a festa do Divino Espírito Santo. Para quem gosta de rafting também, dá para fazer rafting na cidade. Eu sou apaixonada, assim, a cidade muito linda. E eu fiquei feliz de receber essa moção de apoio, né, ao projeto do deputado Sérgio Vitor, que é o projeto 994 de 2019. E eu vou ler um pedacinho aqui, porque os vereadores de São Luís de Paraitinga estão corroborando a necessidade de nós votarmos rapidamente esse projeto. E eles estão confirmando as reclamações e as denúncias que nós recebemos, no sentido de que pessoas que vêm trabalhando há anos nas estradas do Estado de São Paulo, repentinamente foram avisadas de que não poderiam seguir trabalhando. Diz a moção de apoio: é induvidoso o fato de que as reconhecidas barraquinhas de pamonha, instaladas na faixa de domínio do DER, nas rodovias estaduais, comercializam inúmeros produtos, além dos hortifruti granjeiros, tais como refrigerantes, doces, artesanatos, lanches, etc., sendo que, até pouco tempo atrás, tal prática jamais havia sido questionada. Ocorre que, recentemente, as diretorias regionais do Departamento de Estrada e Rodagem emitiram um comunicado informando que as licenças outrora concedidas à instalação das barracas seriam cassadas, caso os respectivos proprietários insistissem em comercializar outros tipos de produtos que não aqueles essencialmente hortifruti granjeiros. Fato este que causou grande surpresa e resignação perante a classe interessada. Com efeito, os pequenos estabelecimentos comerciais instalados às margens das rodovias estaduais são o esteio financeiro de muitas famílias, e a paralisação repentina das atividades comerciais desenvolvidas trará inúmeros prejuízos a uma grande parcela da sociedade paulistana. E aí ele traz detalhes, né, do que está acontecendo, a moção traz, e os vereadores de São Luís do Paraitinga, todos assinam essa moção de apoio. Ontem eu conversei, quando o governador fez aqui a última reunião com os deputados, eu pedi que o governador olhasse para essa questão, porque são pessoas muito carentes que estão sendo prejudicadas no seu direito de trabalhar, né, sem nenhuma justificativa. Ontem conversei com o presidente Cauê, pedindo a ele, né, que não olhe aquela fila de projeto de A, de projeto de B, que coloque em votação esse projeto do deputado Sérgio Vitor, porque é para ajudar essas famílias mais carentes, né? Então, eu pedi, vários colegas pediram, muitos apoiaram esse pedido de urgência, colegas de vários partidos, então fica aqui um agradecimento muito sincero para todos. E eu gostaria que insistissem, junto ao nosso presidente, que nós pautássemos esse projeto para que essas famílias tenham a segurança jurídica para trabalhar. Tá? Eu oficiei o secretário da pasta, ainda não obtive resposta, vou cobrar uma resposta. Entrei em contato com o DER, que ignorou os meus pedidos de esclarecimento, né? Então, fica aqui publicamente o pedido, seja por meio de lei, seja por meio de normativa administrativa, que essas famílias sejam respeitadas, esses grupos, no seu direito de trabalhar. Não tem sentido poder vender um produto e não poder vender outro. Nós não estamos falando de produtos ilícitos nem de produtos proibidos. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputada Janaína. Com a palavra, o deputado Ed Thomas. Deputado Sebastião Santos, deputada doutora Damares Moura, deputado Carlos César, deputado, por permuta, deputado Teonílio Barba. Tem Vossa Excelência o tempo regimental no grande expediente. Deputado doutor Jorge, depois você fala pelo artigo 82, se você não estava aqui, eu permutei seu tempo, viu? Como líder. Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, agradecer ao deputado doutor Jorge, que demorou chegar aqui, eu pude permutar o tempo dele. Cumprimentar aqui todas as deputadas, né? Nossa policial aqui presente. Bom, gente, faz tempo que a gente não vem a essa tribuna.
Mas só para deixar claro aí para os deputados que queria que a gente retirasse o projeto da prorrogação do trabalho virtual até o dia 4 de outubro. Conversei hoje pela manhã com o deputado Campos Machado para a gente retirar o projeto, e ele já protocolou a retirada do projeto, que será votado hoje no comando simbólico a partir das 19 horas, não é isso, presidente? Então, isso por quê? Porque nós, deputado Gil, o presidente dessa casa falou que nesse período de pandemia que a gente tivesse no trabalho virtual, ia tentar não ter nenhum projeto polêmico na casa. O projeto que o governador manda para cá, o 1529, o PL, projeto que trata do fechamento do ITESP, fechamento da SUSET, fechamento do CDHU, fechamento do IMESP, fechamento do... Bom, tem uns 6, 7 órgãos lá que ele trata disso. Tem, e ainda tem aumento de carga tributária, aumento de impostos, né? Nós estamos num momento que nós estamos dizendo que não pode ter aumento de impostos no país. Mas o governo do PSDB sempre gostou de aumentar os impostos aqui no estado de São Paulo. Então, ele, para suprir um déficit que ele está prevendo, em função da queda de arrecadação que teve em função da pandemia, de 10 bilhões para o ano que vem, quer fazer uma parte que é uma parte da reforma administrativa, na verdade, cujo teu presidente engavetou lá em Brasília, por enquanto está segurando lá. Espero que vocês conversem com ele e segure lá, viu? Conversa lá com o Bolsonaro e fala, não vem com esse projeto para cá, não, segura lá. Lá em Brasília ele tem engavetado, por enquanto. Então, manda para cá um projeto para a gente discutir de maneira virtual, um projeto que trata de demissão, talvez, de mais ou menos 6 mil pessoas. Minha assessoria já está lá analisando o projeto, já pedi para fazer isso hoje imediatamente, mas com os fechamentos dessas instituições, é demissão de algo em torno de 6 mil pessoas, no momento que o Brasil vive 13 milhões de desempregados. No momento que o Brasil vive 64 milhões de pessoas vivendo com a renda, né, a renda social de R$600. E aí, um projeto desse, de execução dessa magnitude, não dá para debater de maneira virtual. É lógico que o presidente vai manter essa casa fechada, não vai deixar a gente ocupar as galerias e tal, mas aqui as ruas a gente vai ocupar, nós vamos botar gente aqui para pressionar, né, para discutir, para os deputados nos ajudar a tentar mudar, né, o projeto que ele está apresentando. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quero me dirigir aqui especificamente ao povo de São Bernardo do Campo. Lá nós temos um deputado federal chamado Alex Manetti, ou Alex Quimente, que criou, em São Bernardo agora, um debate. O PT, nós entramos com uma ação contra o Orlando Morando, de abuso da máquina pública, uma denúncia que nós fizemos no Ministério da cidade, dizendo que ele estava usando a máquina pública para se beneficiar pela reeleição, ele tem o direito à reeleição, um direito dele, mas estava utilizando muito a máquina pública e está utilizando, e entramos com ação no Ministério Público e, inclusive, não foi reconhecida a ação, perdemos a ação, tal tudo. O deputado Alex Manetti pegou essa ação dizendo que nós estávamos trabalhando contra a merenda escolar, né? Para não pagar os R$85 da emenda da merenda escolar. Ele, que foi um adversário de morte do Orlando Morando em 2016, está aliadinho com o Orlando Morando agora para tentar derrotar o PT na cidade de São Bernardo. E quem é o Alex Manetti? O Alex Manetti é o deputado que tudo aquilo que o Bolsonaro propôs lá em Brasília contra os trabalhadores, ele aprovou. Parte foi o Bolsonaro, outra parte foi antes o Michel Temer. Ele votou tudo a favor. Então, quando discutiu lá ainda no governo do Temer, o projeto de lei 4330, que tratava da terceirização, né, ele votou a favor. Quando discutiu a reforma trabalhista ainda no governo Temer, que precarizou o direito, que reduziu o direito, que autoriza os patrões a demitir a hora que quiser, que autoriza os patrões a colocar mulher lactante ou mulher gestante em áreas insalubres, ele votou a favor. Isso foi da reforma trabalhista. Do Bolsonaro, ele votou a favor na questão da reforma da Previdência, que prejudicou muitos trabalhadores no Brasil. Nós conseguimos salvar alguma coisa, mas ele votou a favor. O Alex Manetti votou a favor disso. E a última, da liberdade econômica. Alguém lembra do projeto da liberdade econômica?
No começo, o cara que apresentou queria que os trabalhadores trabalhassem 7 dias para ter um direito a um dia de folga. Né? Aí, numa briga lá danada, conseguiu aprovar, mas trabalha 5 dias para ter um dia de folga. Né? E hoje, a depender da jornada que nós façamos, a gente trabalha de 5 dias e folga 2 dias, a depender do tamanho da jornada. Então, esse é o deputado Alex Manetti, lá de São Bernardo do Campo, que nos surpreendeu, não sabemos o que está rolando, o que tem nos bastidores, virou amiguinho do Orlando Morando. Aliás, o Orlando Morando está frequentando as páginas do Diário todo dia, denúncia contra ele, né, denúncia feita pelo Diário, não sabemos se é verdadeiro ou não, mas nós vamos pedir as investigações. É um direito nosso, é uma disputa, né? Então, nós estamos, nesse momento, fazendo esse debate. Né, o Orlando Morando tem denúncia do prato feito, que veiculou na CBN por uma semana, que através da fundação, com trabalhadores comissionados, tem motorista que virou gestor, nada contra os motoristas, que virou gestor de UBS. Se eu for um motorista e ele estiver qualificado, não tem problema nenhum. Mas não era isso, é o acordo político que existe lá. Então, tem denúncia pintando para todo lado. Recentemente, o Orlando Morando, numa live, um munícipe interpelou ele dizendo o seguinte: como é que estava o gasto nas verbas, o gasto de verbas com comunicação? Ele falou: não estamos gastando com isso, isso não é verdadeiro, tal, tal. Hoje o Diário traz uma matéria quase que de página inteira, mostrando que o Orlando Morando, esse ano de fevereiro até agora, gastou R$9.200.000, o que dá R$1.115.000 por mês, com a Octopus. Inclusive, eu conheço o dono da Octopus, é meu amigo de vários anos, o PC, eu conheço ele faz tempo, o Paulo César, o Michel, meu amigo, né, mas estão lá recebendo, não tem problema. O problema é que o cara fala que não está fazendo uma coisa e quando vai fazer a apuração, vê nas contas que o Orlando Morando, além de mentir para a população, está gastando, né, R$9.200.000, gastado até o mês de julho, né? Até o mês de julho, que foi apurado até agora. Com a Oxtop, uma outra empresa lá, são 2 empresas. Então, assim, a disputa política ela está formalizada, seja a hora nas fake news, né? Esse nome bonito de chamar a mentira, né? É chique, né? A mentira tem um nome chamado fake news, né? Em cima disso nós estamos trabalhando, né? Então, precisamos fazer aqui esse pronunciamento, essa denúncia, e vamos deixar claro que agora, dessa tribuna aqui, nós vamos todo dia fazer denúncias contra os malfeitos do prefeito e contra, né, a questão do deputado Alex Manetti, que, aliás, na cidade de São Bernardo, os trabalhadores deram uma resposta para ele. Na cidade, ele caiu 30.000 votos, né, da votação que ele tinha. Ele tinha 87.000 votos. São Bernardo, na última eleição, ele caiu 30.000 votos lá na cidade de São Bernardo. Então, vou falar um pouco dessas questões aqui, né? E dizer desde já também, aqueles deputados e aquelas deputadas que quiserem estar nessa luta, né, desse projeto danoso do Dória, que o Dória mandou para cá, né? Nós vamos estar juntos aí na batalha, né, para defender que as coisas têm que ser feitas com melhor clareza. Não haveria necessidade nenhuma de, nesse momento, o governador do estado de São Paulo, o senhor João Dória, para atender os amigos dele, né, começar a cuidar do projeto de privatização, porque isso é compromisso dele de campanha com os amigos dele. Com os amigos dele. Então, aqueles primeiros projetos, 01, todo mundo aqui lembra, né? Janaína trabalhou, a deputada trabalhou muito em cima lá para poder ajudar a negociar. Ali, unificou o IMESP com a Prodesp e agora está vindo o pedido de fechamento do IMESP. Está vindo junto dentro desse projeto. Então, o governo do João Dória é esse, né? O governo privatista do PSDB. Né? Eu espero que a gente consiga, né, aqui fazer um grande debate e derrotá-lo aqui nessa Assembleia Legislativa. E, presidente, para encerrar aqui, só depois já deixar indicado o deputado doutor Jorge, depois que a deputada Mônica falar, para ele falar pelo artigo 82 em nome da bancada do PT. Tá bom, presidente? Muito obrigado. Obrigado, deputado.
Com a palavra, então, a deputada Adriana Borgo, deputada Marta Costa, deputada Valéria Bolsonaro, deputado Daniel José, deputado Gil Diniz. Vossa Excelência, o tempo regimental no grande expediente. Só para deixar aqui, deputado Teonílio Barba, o doutor Jorge do Carmo também é vice-líder da minoria. Ele também pode até falar pela vice-liderança da minoria, fique à vontade. Com a palavra, deputado Gil Diniz. Obrigado, presidente. Subo mais uma vez essa tribuna para falar aqui de uma decisão judicial, Meca, que eu fiz um processo, né, contra um veículo de comunicação, e a juíza deu aqui um parecer. Mas primeiro eu gostaria de colocar a reportagem aqui, se possível no painel, só para explicar para quem nos assiste pela rede Alesp. Olha só essa chamada. Diário do Centro do Mundo, deputado Douglas Garcia. Com patrimônio maior que 7 milhões, deputado Gil Diniz recebe auxílio emergencial. Forte, não é? Um deputado tem aqui seus proventos, tem um patrimônio de 7 milhões de reais, que não sei de onde tiraram esse valor, mas depois o corpo da reportagem vai explicar. Nunca tive esse patrimônio. Carteiro de periferia, Barba, dificilmente... Olha, tem alguns milagres que acontecem, né? Mas, tudo bem, tem o link da reportagem. Clicando na reportagem, você poderia já ter ali algum esclarecimento. Mas vejam só a chamada. Com patrimônio maior que 7 milhões de reais, deputado Gil Diniz recebe auxílio emergencial. Por favor, a próxima imagem. Olha no texto da reportagem o que tem, deputado Jorge. Embora receba o auxílio emergencial desde o dia 15 de abril, Gil Diniz Neto, ora, não tem Neto no meu nome, não uso esse nome, que foi candidato a vice-prefeito de Contagem, em Minas Gerais, pelo DEM, e tem patrimônio declarado de 7,6 milhões, agradeceu o contato do Globo, porque disse não saber que constava na lista dos beneficiados. Não estou sabendo o que estou recebendo, foi até bom você ligar. Vou ver o que aconteceu. Não sei o que pode ter sido, disse o Gil Diniz Neto, que é de Contagem, Minas Gerais, que é filiado ao DEM, Major Meca, e que não tem nada a ver comigo. Mas como que eles colocam a minha imagem com o presidente e colocam ali, deputado Gil Diniz, se baseando numa reportagem do Globo que não me citava, que não citava o deputado Gil Diniz, do PSL, que está nessa Casa Legislativa. O que eu recebi de mensagem na rede social, mas não está escrito, hein? Já faz uns dias isso aqui, mas só para vocês verem algumas aqui. Pela ordem, deputado. Pode ceder o tempo? Posso conceder uma parte? Claro. Muito obrigado. Deputado Gil Diniz, diante disso que aconteceu com o senhor, fica aqui a minha sugestão. O Diário do Centro do Mundo, DCM, se é que dá para chamar isso daí de jornal, essa coisa aí, esse mequetrefe, me parece que é um bando de gente de DCE reunida, fumando maconha dentro do seu diretório central, falando mal de todo mundo que é conservador, recebeu dinheiro do governo federal, não na gestão atual, obviamente, mas nas gestões anteriores. E eu gostaria de saber, é uma pergunta, uma questão que eu deixo, inclusive, aproveitando a presença da deputada Janaína Pascoal aqui em plenário, a possibilidade de fazer um requerimento, se acaso este dinheiro, esse recebimento feito pelo DCM nos últimos anos, teve algum impacto nas eleições de 2018, para trazer aqui, já que a sede do Diário do Centro do Mundo fica no estado de São Paulo, afinal de contas, você quer uma fake news mais evidente, mais material do que essa? Não existe. Eu acredito que isso daí deveria receber o prêmio Fake News de 2020. Não, mas essa matéria, obrigado, deputado Douglas, essa matéria já está há mais de um mês no ar. Mas tudo bem, vi a matéria, fui ler os comentários, né, só para vocês terem uma ideia. Um comentário aqui no Twitter. Ele não era carteiro? Como ficou milionário rápido assim? Outro comentário. Cadeia para o Gil Diniz. Farra da família de laranja. E por aí vai. Recebi vários comentários. Minha mãe, coitada, desesperada. Meu Deus, vão me sequestrar. Minha mãe mora na periferia de São Paulo. Imagina, o bando de vagabundo achando que eu estou milionário, Meca.
sabendo que minha mãe, lá, dona Nena, pega um ônibus ali na Mateu Bem, achando que eu tenho um patrimônio desse aqui. Mas não, é sério, é verdade. Imagina essa situação. Fiz contato, não consegui que tirasse a matéria do ar. Amigavelmente, falei, tudo bem, vamos tomar os meios jurídicos necessários. Entrei com o processo ali na primeira instância. Perdi. A juíza disse que entre a honra do parlamentar e a liberdade de imprensa era maior, então não me deu a liminar, tirando, né, essa reportagem mentirosa do ar. Simplesmente falaram não. O jornalista ele tem liberdade para mentir. O que eu fiz? Recorri. Fui para a segunda instância. Será que tem a imagem da decisão da... Ali, ó. Em análise perfectória das razões expostas pelo agravante, o pedido de liminar impugnado não deve ser deferido. Como mencionado pelo juízo de primeiro grau, não há elementos de verossimilhança necessários à concessão da medida e nem perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Mas Jesus amado, olha só, Meca, eu tenho que me ajoelhar, então, a agradecer ao repórter Douglas, por não ter dito na matéria que eu sou um estuprador. Já pensou se ele diz, Meca? Que o Gil Diniz é um estuprador ou um pedófilo? Já pensou? Deputado Gilmar Sy, como que isso não gera dano à imagem do parlamentar, à imagem até mesmo, Gilmar Sy, da Assembleia Legislativa? E está claro que o Gil Diniz da imagem não é o Gil Diniz Neto, candidato a vice-prefeito em Contagem. Coloquei no processo as imagens, coloquei os comentários nas redes sociais. Já recebi dezenas de ameaças em vários boletins de ocorrência. Não tem problema nenhum. Mas o que eu digo, se acontecer alguma coisa com a minha família, um bando de marginais achando que eu tenho um patrimônio como esse, o que eu faço? Aí o que acontece? Já aconteceu, né? Comigo algumas vezes. Reportagens mentirosas como essa, eu entro com o processo, perco. Eu recorro, perco. E depois eu ainda tenho que pagar sucumbência para os advogados desse tipo de jornalismo. Outro dia eu paguei R$6.000 de custas para a revista Época, se eu não me engano. Então isso aqui é justiça? Será que os juízes estão lendo as peças? Isso aqui faz parte do jogo, digamos assim. Realmente o jornalista... Pode falar. Como jornalista, para tentar colaborar. O senhor pediu errata? Só um minuto, nós estamos sem som no seu microfone. É só curiosidade mesmo para tentar colaborar. O senhor pediu uma errata ou direito de resposta? É direito do senhor, inclusive. Foi pedido, foi solicitado, inclusive, marcando as redes sociais do Diário do Centro do Mundo. Eles sabem disso, fazem isso de propósito. E não é possível que alguém que se diga jornalista seja tão analfabeto funcional para colocar uma foto... de resposta. Não, claro que cabe. Mas o jornalista não pode ser um analfabeto funcional para colocar, dizer que um círculo é um quadrado. Meu Deus do céu. Não dá, não tem como. Se você colocar no Google, se meu filho de 11 anos colocar no Google Gil Diniz, vai aparecer a minha foto, meus dados eleitorais e tudo mais. E tem lá a minha declaração de patrimônio. Agora, não dá para um jornalista, alguém que se diga jornalista, cometer um crime como esse. E está claro. Agora, 2 juízes, o de primeiro e o de segundo. O que eu vou fazer? Eu vou recorrer para quem? Para Deus? Só se for. Já digo aqui, já paguei R$6.000 em um dos processos que coloquei, que comprovei que era mentira. Do jornalista da época, que disse que eu era filiado ao Partido da Causa Operária. E eu nunca fui, dizendo que eu enganei o deputado Bolsonaro, hoje presidente Bolsonaro, durante a campanha, Gilmar Sy. Eu consegui um vídeo dele, mas o enganei, porque eu sempre fui esquerdista e era do PCO. Eu provei que era mentira. Perdi em primeira e em segunda, já estava em 6.000. Se eu recorresse, eu ia pagar mais R$10.000 de sucumbência. Então isso aqui é ridículo, o que fazem conosco.
Eu entendo quando o nosso pessoal, Douglas, vem na rede social, processa, judicializa, recorre, entra com isso, entra com aquilo. Mas o jogo não é justo. Não é justo. Quando é contra nós, Gilmaci, meu Deus do céu. Outro dia, a Polícia Federal foi na minha casa entregar uma intimação para eu depor no inquérito da fake news, porque eu disse na rede social que eu tenho vergonha do STF. Um deputado eleito pelo povo de São Paulo, com imunidade parlamentar, me vai lá uma viatura da Polícia Federal me entregar uma intimação. Não fui e não vou. Vou se for coercitiva. Por livre e espontânea vontade eu não vou. Inquérito ilegal. Quando nós acionamos os meios legais, acontece isso que eu mostrei aqui para vocês. Não é a primeira vez, eu tenho certeza que não será a última vez, mas Douglas, não vamos nos ajoelhar, não vamos aí pedir bênção, seja lá para quem for, vamos continuar fazendo o nosso trabalho e vou fazer claramente, solicitar que o repórter venha aqui na CPI da Fake News, preste aí alguns esclarecimentos e, por que não, convidar esses juízes que dão essas sentenças a esclarecer, ao menos se tiveram o trabalho de ler a peça que nós fizemos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Gil Diniz. Presidente. Só abrir o microfone da deputada aqui, por favor. Gostaria de encaminhar pelo artigo 82. Então, em Vossa Excelência, o tempo regimental, Vossa Excelência pode encaminhar pelo artigo 82, pela liderança do PSOL. Como faz tempo que eu não uso essa tribuna, primeiro queria começar lamentando a perda de 104 mil pessoas que faleceram durante esses meses que a gente está de quarentena e lamentar o fato que a grande maioria da população do Brasil ainda não teve direito à quarentena, seja por inação do governo federal, que através de muita batalha e a muito custo político liberou um famigerado auxílio emergencial que ainda não foi o suficiente para todas as pessoas, que não articulou a economia, que não garantiu linha de crédito, que não garantiu um planejamento para que as pessoas pudessem de fato ficar em casa. E quando a gente fala do governo estadual, por exemplo, a ação foi ainda pior. O governo do estado de São Paulo pouco fez, não garantiu distribuição, alimentação escolar para as crianças, também não garantiu linha de crédito, também não garantiu que os pequenos empresários e comerciantes tivessem tranquilidade de ficar em casa, e a flexibilização vai gerando mais flexibilização. No nosso caso, por exemplo, que vamos, infelizmente, retomar os trabalhos presenciais, eu acho que a Assembleia Legislativa não precisava, nesse momento, retomar, vai trazer para cá todos os servidores dos gabinetes e, por consequência, suas famílias vão precisar de mais apoio. E é uma tristeza que, no momento que o próprio governador João Dória testa positivo, a gente esteja caminhando por uma falsa normalidade em que a gente ainda tenha que brigar pelo uso de máscara, em que a gente ainda tenha que brigar pelo distanciamento. A gente está num ambiente fechado, com grande uso de ar-condicionado. Vamos expor aqui, sob nossa responsabilidade, mais de 1.000 pessoas que vão também impactar na cidade, trafegando no transporte público, se locomovendo. Nesse cenário também, a gente quer dizer que a gente é veemente contra a volta às aulas nesse momento. 90% das famílias também o são. O ano escolar já está perdido, infelizmente, porque nós não estamos numa situação de normalidade. As pessoas estão enlutadas, as pessoas estão achatadas pelo medo da fome, a pobreza e a crise econômica que bate à porta. Mais de 50% das crianças não acessaram o EAD, teve um grande número de evasão do ensino superior, alunos que trancaram as matrículas da escola particular porque não podem arcar com esse custo agora e não têm acesso à internet, alunos das universidades públicas que também trancaram os cursos por não ter acesso à internet e não conseguir acompanhar o curso. Essas pessoas que vão retomar ano que vem, vão retomar empurradas com pessoas que vão ser passadas de ano, promovidas, passar no vestibular. Há estudos matemáticos que dizem que o que minimizou a infecção pelo coronavírus no Brasil foi o fechamento das escolas. A gente poderia, nesse momento, estar no número dobrado
de morte se não fosse pelas crianças não circulando pela cidade e as suas famílias por consequência. Há estudos que apontam que a gente pode ainda ter 17 mil mortes por conta da volta às aulas. E o Estado de São Paulo é um dos únicos que se antecipa, que insiste na volta às aulas, numa escola pública que nunca teve papel higiênico, que nunca teve sabonete, que tem salas superlotadas, que vem num movimento radical e duro de fechamentos de sala de aula, de demissão de funcionários e que está cada vez mais superlotadas. Nós não temos garantia de assegurar a vida das crianças e dos seus familiares com as voltas às aulas. As voltas às aulas é criminosa e vai matar gente sob nossa responsabilidade. O ano letivo a gente recupera ano que vem. A merenda escolar, a gente tem que lutar para distribuir, porque as pessoas estão realmente sentindo. As mães e os cuidadores de crianças e idosos precisam olhar para o seu problema de não circular. A flexibilização não pode gerar mais flexibilização. E a volta às aulas, agora nesse momento, é uma ação criminosa do governo do Estado de São Paulo. Aproveitar esse último 1 minuto para dizer que a fake news é um tema bastante dinâmico e nós que estamos na CPI da fake news sabemos do tamanho da responsabilidade que a gente tem de entender esse movimento novo na nossa história e encaminhar para a culpabilização do que realmente é crime ou não. Ao longo da história, a política e os políticos sempre foram alvos de calúnia e difamação por serem pessoas físicas. A camada da luta pelos veículos de comunicação serem responsabilizados pelos que dizem. Mentiu, caluniou, direito de resposta, pedido de errata, uma batalha lícita na justiça que deve e pode ser travado para que blogs de opinião política não sejam confundidos com veículos factuais que são escritos por jornalistas que passaram 4 anos na universidade estudando como é que se produz eticamente, inclusive. Só mais 1 minuto, presidente, por favor. A informação. Mas o que a gente tem também é um desafio maior, porque existe uma rede de boataria num submundo da mensageria que a gente não acessa, que a gente também não sabe como acessar, sem criminalizar o uso, a privacidade das pessoas que usam o WhatsApp, mas que destroem reputações, que também igualmente coloca a vida das pessoas em crime, quando a acusa, por exemplo, de crimes que não cometeu, ou de possuir patrimônios que não possuem, ou de ter posicionamentos que não têm. Então, é um tema seríssimo e urgente que a gente tem que cuidar aqui na CPI da fake news para que a gente tenha o melhor encaminhamento dessa, que pode ser, sim, uma máquina para desestabilizar a democracia no país. E é um trabalho que a gente tem feito com o máximo de cuidado e dedicação na CPI da fake news, porque ataques pessoais a gente recebe o tempo todo. Ontem, por exemplo, o Gil disse que a foto do meu gabinete da posse era de ontem. Era de ontem, né? Conclusão, o senhor disse que a gente está na foto sem máscara. Claro, ela é da posse. Ninguém usava máscara na posse. Outra coisa também é deputada, o deputado... Para a conclusão, por favor. Então, a gente precisa ter responsabilidade com a informação e eu concordo com o deputado Gil, que era que lamentar. Desejo que garantam os seus direitos, mas na CPI da fake news a gente tem uma responsabilidade muito maior de garantir aqui que se cumpra o direito das pessoas de terem a sua imagem e a sua vida não violada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Dr. Jorge. Para falar pela vice-liderança da minoria do Partido dos Trabalhadores. Pelo artigo 82, tem Vossa Excelência o tempo regimental. Pela ordem, senhor presidente. Para uma comunicação, senhor presidente. Enquanto o deputado se dirige à tribuna, tem Vossa Excelência o tempo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nos últimos anos, não só o Diário do Centro do Mundo, como muitos outros blogs, notadamente de esquerda, receberam milhões, eu não estou falando aqui de milhares, eu estou falando de milhões de reais por parte dos governos anteriores. Então, esses blogs que são alimentados com dinheiro público, novamente eu repito, com dinheiro público, precisam vir aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo depor na CPI das fake news, sim. Principalmente por se tratar de blogs podres que não param de divulgar fake news o tempo todo. O mensalinho do PT, que aconteceu durante a época das eleições desse ano, fiz o requerimento na CPI das fake news dessa Assembleia Legislativa, nunca teve até então nenhum tipo de pedido de vista sobre todos os requerimentos apresentados, mas só foi apresentar
um requerimento que é contra aqueles que estão hoje dentro da CPI, instrumentalizando a CPI para atacar os conservadores, que eles simplesmente resolveram pedir vistas. Então, a deputada Mônica até saiu do plenário porque ela não aguenta ouvir a verdade. E a verdade é que o PT e o PSOL, com todo o respeito que eu tenho por muitos deputados do PT, a exemplo do deputado Jorge do Carmo, que eu sei que faz um excelente trabalho, instrumentalizam, sim, a CPI das fake news para atacar aqueles que são conservadores e não querem investigar quem de fato tem que ser investigado. É quem recebe dinheiro público para fazer esses ataques baixos, assim como fizeram os ataques ao deputado Judiniz, assim como fizeram os ataques a mim, assim como fazem os ataques a todos aqueles que não só apoiam esse governo, mas como se posicionam como conservadores. Então é necessário que a CPI dessa Assembleia mostre que seja um tanto quanto imparcial e coloque para perguntar àqueles que recebem dinheiro público para ficar atacando, inclusive até dentro dessa Assembleia Legislativa, na primeira secretaria. Nós temos sim uma jornalista do Grupo Jornalistas Livres, que eu nunca vi a deputada Mônica se posicionar, que recebe dinheiro como assessora e fica aqui dentro dessa Assembleia fazendo live, atacando os deputados que são contra o Partido dos Trabalhadores, que são contra o PSOL. Isso, senhores, é sim o gabinete do ódio. E eu quero saber quando é que vai ser investigado o gabinete do ódio do PC e do PT e do PSOL nessa Assembleia. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, por uma comunicação também, por favor. Com a anuência do deputado da tribuna. Muito obrigada. Eu estava saindo porque eu tinha uma reunião, mas eu não estou saindo por medo do senhor. É que é incômodo mesmo ouvir, mas eu faço questão se o senhor queria ser ouvido. O gabinete do ódio, ele está sendo investigado, e inclusive até agora só apareceu citações a trabalhadores do seu gabinete. Quando houver indícios na justiça ou depoimentos de outras pessoas que comprovem comportamento ilícito de pessoas que não do seu gabinete, nós também vamos investigar. E o senhor pode, inclusive, denunciar a justiça. Exatamente, denunciar a justiça, né? Como o senhor disse que fez com a lista dos antifascistas e não fez, enfim, vamos procurar. O senhor acabou de dizer que a Kátia trabalha aqui, mas de qualquer forma, ser oposição ao senhor não é produzir fake news. Produzir fake news é mentir. Produzir fake news significa destruir reputações, imputar ao outro um crime que não incorreu. Isso é fake news. Se as pessoas gostam ou não gostam do senhor, infelizmente, isso o senhor não pode calar. É liberdade de expressão, sabe? Isso que o senhor fica reivindicando toda hora, todo mundo tem. O que a gente não tem é liberdade de incorrer, imputar crime, destruir reputações dos outros. E é isso que a gente precisa analisar. Por enquanto, o que existe de insumo são os inquéritos, os dois na Justiça e a CPMI. Infelizmente, a CPMI cita o senhor e os assessores do seu gabinete, o senhor gostando ou não, e é atribuição nossa seguir com a investigação do que acontece com o erário público, com o dinheiro da Assembleia Legislativa. Tem a palavra o deputado Dr. Jorge para falar pelo artigo 82, pela vice-liderança da minoria. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público presente da TV Alesp, vem essa tribuna, senhor presidente, para falar um pouco da minha preocupação e, melhor, minha indignação sobre a antipolítica ou a falta de sensibilidade do governo do PSDB, do João Dória e seus secretários. Senhor presidente, nós vivenciamos o ano de 2019 a privataria tucana, a privatização das empresas aqui na Assembleia Legislativa. Posso destacar várias, mas em especial a Dersa. A extinção da Dersa, que tinha como seu operador o Paulo Preto, e o Paulo Preto foi preso, né, vítima da corrupção, né, protagonista do PSDB, operador do PSDB no estado de São Paulo, dos governos que governam o nosso estado há muitos anos, e nós vimos aí que o PSDB preferiu extinguir a Dersa para esconder os malfeitos do PSDB ao longo desses 30 anos no nosso estado.
Mas hoje, nós temos mais um pacote de maldade aí do PSDB. Hoje nós temos aqui apresentado na nossa casa, aqui na LESP, o projeto de lei 529 de 2020, que versa sobre a famigerada reforma administrativa. O PSDB tem compromisso com aqueles que o elegeram e querem entregar todo o patrimônio, e não foi assim, não foi diferente em São Paulo, na capital. Nós tivemos o governo Dória, prefeito da capital, e privatizou tudo. Não deu certo algumas, é bem verdade. Mas, infelizmente, esse é o projeto político do PSDB na capital e no estado de São Paulo, que é entregar para os amigos o patrimônio público. Ele pensa, o governador pensa, que as empresas públicas desse estado ou da nossa capital, o patrimônio dele, que ele pode entregar para quem ele quiser, do preço que ele achar melhor. Então nós temos que repudiar. Hoje nós temos aqui, esse projeto foi protocolizado nessa casa, por exemplo, autoriza a extinção do zoológico, do Onconcentro, da CDHU, do SUSEM, do IMESP, do ITESP, do DAESP, da EMTU, só para vocês terem ideia do tamanho da maldade, do Instituto Florestal, e também do chamado plano de demissão incentivado. Dizer, senhor presidente, que o governador pensa que, por exemplo, a CDHU, que ele está querendo extinguir nesse projeto de lei, é uma empresa para construir moradias ou para vender casas para a população a preço de comércio. A CDHU foi construída há muitos anos para construir moradia popular com espírito e compromisso social. Nós temos hoje pessoas que sequer conseguem pagar suas prestações, deputada Janaína, sequer conseguem pagar suas prestações e são muitas vezes processadas pela CDHU para perder a sua moradia, que com muita dificuldade conquistaram, porque a CDHU não tem um projeto social, não tem um plano, não tem um compromisso de atender as pessoas com o objetivo de resolver o problema habitacional. A CDHU, que é a Companhia Habitacional de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo, foi criada para construir moradia popular, para resolver um problema de habitação do nosso Estado, e não para ser comercializada. Hoje a CDHU coloca as moradias das pessoas em situação de risco. A pessoa tem uma moradia da CDHU e corre o risco de ser despejada, ainda no problema de pandemia, com essa dificuldade que nós enfrentamos. Então eu quero repudiar esse projeto 529 de 2020, dizer que nós vamos aqui não dar trégua para o governador. Esse projeto não pode passar, não pode ser uma entrega do patrimônio público para os amigos do governador João Dória. Por isso, cada dia eu vou incentivar que os moradores da CDHU, que construíram a duras penas, que conseguiram a duras penas a sua moradia, venham aqui para defender que a CDHU não seja privatizada, não sejam entregues para os amigos do governador João Dória. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Paulo Fiorino. Para falar pelo artigo 82. Fiorilo. Para falar pelo artigo 82, pela liderança da bancada do PT. Regimental, tem Vossa Excelência a palavra pelo artigo 82, pela liderança da bancada do PT. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
telespectadores da TV Alesp, assessoria militar, aqueles que nos acompanham nessa tarde de quinta. Queria dar continuidade aí ao debate que trouxe aqui o deputado Jorge do Carmo, do PT, que apontou um dos órgãos que serão extintos, apontou outros, mas que tratou do CDHU. Mas eu queria ir para além, deputado Jorge do Carmo. O governador apresenta um projeto, o 529, que propõe uma reforma tributária. Mas muito mais do que uma reforma tributária, primeiro, propõe urgência, o que significa 3 sessões a partir de amanhã para emendas e 45 dias para ele vir para o plenário para votar. O governador quer que esse projeto seja votado até setembro, para que ele possa ter recursos o ano que vem no caixa. Nós podíamos dizer, bom, mas a situação do governo do Estado está ruim, do ponto de vista financeiro. Não é verdade, não está ruim. O indicador, que é o ICMS do mês passado, ele volta a crescer. Aliás, nós tivemos com a secretária Patrícia Ellen, que reconhece que houve uma melhora na arrecadação do Estado ainda esse ano. Mas que seja verdade que o problema vai ser após pandemia, deputado Jorge do Carmo, que eu concordo. Aliás, o governo devia se preocupar com a pós-pandemia. Qual é a preocupação do governo? Extinguir empresas, abrir PDV, vai tirar dos trabalhadores, vai tirar de quem mais precisa nesse momento tão grave, em que nós temos mais de 104 mil mortos, em que nós temos uma doença que passou de 3 milhões de pessoas contaminadas. Muito fácil, mas fácil demais. Propõe uma outra coisa. Propõe modificar a sistemática de contribuições do IANSP. De novo, vai tirar de quem? Vai tirar do trabalhador, vai aumentar de 2% para 3%. Propõe vendas de bens do Estado. Tudo bem, vamos discutir quais são. Porque do jeito que esse governo faz, daqui a pouco vai vender o palácio. Proposta de utilização de recursos dos fundos e despesas de investimento do Estado. Gravíssimo. Está propondo alterar a lei da criação dos fundos, inclusive para usar recursos do fundo para pagar os servidores. Mais do que isso, está propondo extinguir alguns fundos. Nós vamos discutir com profundidade o que significa isso. Agora vamos para a parte tributária. Ele propõe uniformizar alíquotas do IPVA, revogando as isenções de IPVA e ICMS naquele patamar de 20%. Interessante, vai tirar 20%. Agora eu queria saber se o governador vai ter a coragem de mostrar quais são as empresas beneficiadas, que, aliás, o governo do Rio Grande do Sul, do PSDB, já o faz. Nós temos uma ação, ganhamos uma liminar, para que a Assembleia tivesse acesso. O governo recorreu. A liminar foi cassada. Dia 19, quarta-feira, nós temos uma audiência com o Judiciário para mostrar a importância de dar a transparência necessária. Esse governo tem uma caixa preta nas isenções. E aí mexe no ITCMD. O governo fez um discurso dizendo o seguinte: não vai aumentar a alíquota, mas vai aumentar a arrecadação. Essa é a mágica, deputado Jorge do Carmo, do secretário Mauro Ricardo. O secretário Mauro Ricardo foi secretário em São Paulo, com o Serra. E o discurso era esse: não aumenta a alíquota, mas aumenta a arrecadação. Porque muda a base de cálculo, porque altera outros elementos do ITCMD, mas continua cometendo um crime contra os pobres e a classe média baixa. Porque não aumenta a isenção para aqueles que têm imóveis para além de R$140 mil. Sabe qual o problema desse governo? Falta ousadia. Podia aproveitar esse debate de mini-reforma e propor taxar bilionários do Estado. O mundo viu bilionários da Europa dizer: nos taxem, nos taxem. Aqui não. Aqui ninguém taxa bilionário. Talvez porque o próprio governador e seus amigos têm interesse em não taxar os bilionários. Vou terminar dizendo o seguinte: muitas das propostas que estão no ITCMD do governador agora foram propostas por mim e pelo deputado Zé Américo. Aquilo que ele negou que faria. Então eu queria dizer para vocês que tem propostas boas do ITCMD. O problema do ITCMD
é continuar com as desigualdades, é continuar cobrando dos pobres igualzinho cobra dos bilionários. Ou nós temos coragem de mexer nisso aqui, ou nós vamos continuar tirando dinheiro de pobre para aumentar a caixa do governador, que tem um interesse grande na vida, disputar a eleição do ano que vem. Do ano que vem não, né? A eleição de 2022. Ser candidato a presidente da República. Não às custas dos trabalhadores, não às custas de empresas importantes como o ITESP, que atua na reforma agrária, que atua na regularização fundiária e com os quilombolas. E nem nas outras empresas, como disse o deputado Dr. Jorge do Carmo. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Janaína. Havendo acordo de lideranças, excelência, eu peço o levantamento da presente sessão. Pela ordem, senhor presidente. Pela Para uma ordem, comunicação, senhor presidente, antes do levantamento da sessão. Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, apenas para responder, já que eu fui citado pela deputada Mônica também, me contrapor ao que foi dito, e aqui na CPI das fake news da Assembleia de São Paulo foi convocado um rapaz de um movimento político. Este movimento, chamado MBL, fez fake news da Marielle Franco, mas uma fake news monstra da vereadora Marielle Franco. E a deputada Mônica, ao invés de repudiar, ao invés de dizer, não, vocês não vão trazer esse tipo de gente aqui, para poder trazer qualquer tipo de trabalho, materialidade, daquilo que seria o conceito de fake news, tentar definir o conceito de fake news, trazendo uma pessoa que fez uma fake news de sua companheira de partido, que sequer pode se defender. E ela, ao invés de utilizar deste momento para defender uma companheira de partido, que infelizmente faleceu, simplesmente resolveu exaltar e dar voz a uma pessoa que criou fake news. Então, que moral a deputada Mônica tem para querer falar do deputado Douglas Garcia? E mais, a empresa que ela contratou no ano passado aqui na Assembleia Legislativa, a proprietária da empresa, passava o dia inteiro no Facebook xingando o presidente da República, falando mal dos conservadores. Então, eu quero saber se a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo não pagou uma empresa para ficar produzindo coisas para as mídias sociais da deputada Mônica durante o seu mandato. Porque é isso que eles estão tentando taxar em mim. É essa narrativa no Ministério Público do Estado de São Paulo, tentando trazer como se o deputado Douglas Garcia estivesse cometendo improbidade administrativa. Ora, deputada Mônica, por acaso não está cometendo improbidade administrativa? Que seja investigada, que esteja no Supremo, que esteja no Tribunal de Justiça. Não está, sabe por quê? Porque nós temos, sim, infelizmente, muitas instituições que estão aparelhadas. E eu prefiro continuar na política fazendo o jogo limpo e brigando por aquilo que é certo, pelas minhas pautas conservadoras, do que ficar me humilhando e pedindo desculpa, pedindo perdão, ou correndo atrás de interesses escusos para tentar me livrar de um processo completamente inconstitucional. Mas eu prefiro ficar aqui de cabeça erguida, defendendo a minha honra e apontando os erros desse partido nojento que é o Partido Socialismo e Liberdade. Muito obrigado, senhor presidente. Pela presidente, 30 segundos rapidamente, só para prestar solidariedade ao deputado Douglas Garcia, e a deputada Mônica me citou ali ontem, a gente discutimos na rede social, normal, como discutimos aqui também, mas eu fui citado também na CPMI da fake news. A deputada Joyce Halsemann colocou lá um arquivo lá onde disse que havia um gabinete do ódio e tudo mais, e colocou o meu nome naquele documento. Inclusive, nessa CPMI da fake news no Congresso Nacional, eles aprovaram um requerimento para que, de convocação para que eu pudesse ir lá esclarecer alguns fatos. Nunca fui chamado ao Congresso Nacional para esclarecer esses fatos. Me coloco aqui à disposição da CPMI da fake news, assim como me coloco à disposição da CPI dessa casa. Veja só, acredito que eu sou o único deputado aqui que teve o pedido de cassação de mandato justamente, deputada Janaína, por supostamente fake news. Um vagabundo que eu mandei embora do meu gabinete, printou as conversas do grupo e disse que eu fazia fake news, documentos apócrifos para atacar adversários políticos, quando na verdade o que tinha lá eram memes, onde nós estávamos ali disputando a presidência da casa e tudo mais, ali em 15 de março de 2019, e fui acusado e tenho um pedido de processo de cassação no Conselho de Ética dessa casa. Então eu não sei por que o foco nessa CPI, principalmente o foco do PT, do PSOL, do Arthur Duval, do MBL, é o deputado Douglas Garcia, sendo que eu também estou citado na CPMI da fake news e sou o único deputado nessa casa aqui que teve o pedido de cassação justamente por esse motivo, que, claro, eu nego, refuto e me coloco à disposição dessa casa para esclarecer esses fatos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Senhoras deputadas, senhores deputados... Preciso reiterar o pleito de levantamento, excelência? Não, ok. Obrigado. Senhoras deputadas, senhores deputados, essa presidência adita a ordem do dia
com o projeto de lei 350 de 2020, vetado parcialmente. E, havendo acordo de liderança, essa presidência, antes de levantar os trabalhos, convoca Vossas Excelências para a sessão ordinária de amanhã, hora regimental, sem ordem do dia, lembrando-os ainda da sessão extraordinária a realizar-se hoje às 19 horas. Está levantada a sessão.